E eu sou Greg. E hoje a gente tá aqui com o Fábio e com a Fabiana, que eles têm o Teatro de Marionetes, o Pequeno Teatro do Mundo. E hoje a gente vai fazer aqui uma entrevista, porque é muito legal então eles fazem essas marionetes aqui. E tem uns projetos muito legais aí pra gente mostrar pra vocês. Como começou, tipo, a ideia de vocês, de querer fazer o início? Bom, o início acho que começou quando a gente era mais novo que vocês. Isso, desde criança, coisa de bonecos sempre foi uma brincadeira que a gente foi crescendo e trazendo essa brincadeira junto. Então foi o jeito que a gente também achou de nunca deixar de ser criança. E aos poucos isso foi... A Fabiana é atriz, eu sou iluminador, então a gente trabalha com teatro, com espetáculos e os bonecos sempre vieram junto como uma brincadeira que aos poucos foi ganhando uma forma maior e virando um teatro, um espetáculo de bonecos, marionete. Eu acho que a ideia ganhou forma mesmo quando em 2015 a gente fez uma turnê com o espetáculo que a gente foi trabalhando junto, eu fui atuando, ele foi iluminando e as crianças foram junto com a gente. E como a gente viaja muito separado para vários cantos, a gente queria viajar junto, todo mundo. Então também ter um teatro em que nós dois trabalhássemos e que as crianças pudessem vir junto com a gente foi, acho que, o lugar onde que Se queixou mais. ganhou forma, ganhou forma, assim, então podemos ir junto com um teatro que vai junto com a gente, né? O teatro de marionetes, ele é pequeno o suficiente pra gente poder levar ele num trailer, como a gente tá fazendo agora. E agora eu queria saber qual que foi... vocês têm um curso pra poder fazer? Como é que foi o treino de vocês? Como é que é essa? A pergunta acho que ela tem várias respostas, né? Porque o teatro, trabalhar com teatro é uma coisa que as pessoas acham que é só você ir lá e fazer. E não é bem assim. Acho que exige tanto para atuar quanto para iluminar, o processo de criação, ele exige que você aprenda as ferramentas, aprenda como funciona, por exemplo, a dramaturgia, o texto, a encenação, como que é a cenografia. Então tudo isso são coisas que você vai aprendendo e que pode ser numa faculdade, como foi o meu caso, eu fiz a ECA da USP de teatro, né, interpretação. A formação do Fábio já é diferente, ele foi fazendo, acho que você pode falar mais um pouco, né? Na realidade, a profissão de iluminador, ela não é uma profissão que tem um curso regulamentado, né? Então você não tem uma faculdade, fora do Brasil você tem, aqui no Brasil você não tem. Então são oficinas, eu fiz um curso no CPT, que é o Centro de Pesquisa Teatral, que era isso há bastante tempo, hoje já não tem mais, o curso de iluminação lá no Centro de Pesquisa, mas que era um curso bem sério, então era o máximo que a gente tinha de formação. Mas a formação mesmo é no dia a dia, trabalhando, indo atrás das pessoas que já fazem. Então eu fiz assistência de iluminação para quase todos os iluminadores do Brasil, assim, para ir atrás, e com cada um eu ia aprendendo uma coisa nova e fazendo e trabalhando. E em arte, principalmente, você nunca termina de estudar, né? Então a cada trabalho que você vai fazer é uma pesquisa nova, né? Então você tem que você tem que pegar e estudar. Você está estudando o resto da vida. Então todo dia estamos aprendendo coisa nova para acrescentar aquele trabalho. É um ofício também que o aprendizado mestre-aprendiz ele funciona muito, né? Então pela experiência e por estar junto de pessoas que já fazem bem aquele trabalho, você vai aprendendo. Aí especificamente o trabalho com as marionetes, aprender a manejar um boneco desse aqui é como aprender a tocar um instrumento musical, como aprender a tocar violão, violino, né? Isso aqui é um instrumento. A gente experimentou, eu tinha trabalhado com teatro de bonecos também, não de fios, mas de manipulação direta, que é um outro tipo de boneco.
Então eu já tinha uma noção, e a gente fez um curso com o pessoal lá de Belo Horizonte, que é o Pigmalião Escultura que Mexe, que é um grupo que tem lá, onde a gente aprendeu a construir essa estrutura, né? A estrutura das cruzetas, os bonecos, e também tivemos um treinamento de manipulação. E o Fábio já vinha também há um tempo pesquisando, experimentando aqueles outros bonecos que ele mostrou para você, que ele vinha fazendo, aprendendo de uma forma autodidata também, né? Na internet, né? O YouTube é um grande professor quando você quer aprender determinadas coisas. Não, e também os bonecos, você tem uma gama de, como é algo muito artesanal, então com cada pessoa que você for conhecer, vai fazer de uma maneira diferente, porque pela experiência dela, ela vai descobrindo coisas novas, né? Então nesse espetáculo que a gente tem, são acho que 13 ou 14 bonecos. Esses são todos bonecos de fio, mas o material tem de tudo, assim, tem os bonecos de madeira, tem boneco de espuma, tem boneco de fibra de vidro, tem boneco de isopor, tem boneco de papel. Então, porque era exatamente esse trabalho também era o modo da gente aprender. Então a gente... Nosso laboratório, né? Então a gente foi testando. Então a gente fez o primeiro boneco. Ok, fiz um de espuma, ficou bacana, fiz um segundo, aí o outro, eu não quero que... O de espuma eu queria que eles fossem bem flexíveis. O outro já é uma pessoa, então vamos fazer de um material mais rígido. Da resina, tem da madeira, então tem várias técnicas. E também a gente não tem uma técnica, a gente fala, esse é o jeito que a gente faz. Cada um tem, né? Porque depende do que a gente quer também, né? Tem um boneco lá que é o relógio, que eu queria que ele fosse um relógio, mas que ele fosse molinho, queria que ele chacoalhasse todo. Então aí a gente foi atrás de maneiras de fazer. Então mesmo tem um boneco que é uma princesa do livro, então a gente fez um pop-up. Aí fui no YouTube para aprender como é que faz aqueles cartões pop-up, sabe? Esses livros que você abre e as coisas saem. E a gente fez um boneco que é isso, é um livrinho que abre e a bonequinha sai de dentro. Então é isso, a gente vai estudando, aí o próximo espetáculo, não sei o que a gente vai inventar, e a gente vai de novo estudar tudo de novo para achar novas técnicas. Tem bastante marionetes, né? Ali também como se fosse a bancada de trabalho deles aqui. E assim, mais ou menos quanto tempo leva pra fazer uma marionete? Você sabe responder? Não, quando eu comecei a estudar coisa de bonecos, a primeira coisa que eu vi foi que você não termina um boneco, você desiste. Porque enquanto você vai achar coisinha pra mexer e transformar e querer melhorar, então chega uma hora que você fala, já deu, você tá pronto, e então você nunca termina ele. Mesmo depois, agora, a gente já fazendo espetáculo, vira e mexe, a gente faz um ajuste, faz uma coisa para melhorar, todo dia acha uma coisa nova que o boneco faz. Mas é que nosso processo também foi muito aleatório, cada boneco. Assim, o cálculo que eu tenho mais ou menos é que cada boneco leva umas 2 semanas. De 2 semanas a um mês, mais ou menos. Mas aí depende muito. Tem bonecos que são, acho que menos de 2 semanas nunca foi, né? Nunca foi. Não, tem também o tempo de criação, né? Por exemplo, o menino, a escultura da cabeça dele, acho que eu fiquei umas 3 semanas, modelava e falava, não é isso, desmanchava. Aí eu queria modelar um rosto muito realista, aí ficava tentando e não ficava bom. Aí um dia, depois de umas 2, 3 semanas tentando, eu falei, não vou, me dei um objetivo, eu falei, não vou usar nenhuma ferramenta, eu vou fazer um rosto que eu consiga usar só minhas mãos, só o dedo, não vou usar as ferramentas que a gente tem de modelagem, né, são as mesmas da cerâmica, assim. E aí surgiu esse rosto que é mais caricato não, ele é mais de desenho, quadrinho, assim, mais simples, não é realista. Mais cartoon. E aí
a partir desse rosto, não tinha o cabelo ainda, tinha só a cara, né? A partir disso que veio ele, o boneco da mãe que está lá dentro tem a mesma característica. Aí, depois desse tempo de criação, tudo foi mais rápido, né? Porque aí é um processo mais técnico. Tem muita coisa que a gente está testando, são técnicas que a gente não conhece, que a gente está aprendendo a fazer. Então, mesmo os bonecos tem um bule, uma xícara, que eles são de fibra de vidro. Então, eu projetei fazer de uma maneira, conforme estava fazendo, eu vi que ia ficando muito grosso, aí fui alterando, então você vai mudando. Mesmo o relógio, também eu fiz tava lindão, aí eu passei um produto no final que craquelou todo, ficou todo quebradinho assim a pintura. Aí eu precisei jogar ele fora e fazer um outro. Então não tem um tempo certo, assim, e depende também do tempo que você tem, né? Em compensação, assim, os últimos bonecos, que a gente já estava muito perto da estreia, eles foram rapidinhos. O saco foi o quê? 3 dias, 4 dias? Então, vocês fazem tudo junto, assim? Vocês fazem sozinhos? Como que é o show? Se vocês fazem com alguém, se vocês gostariam de contar A gente, a maior parte do trabalho a gente faz. A gente fez quase toda, do começo ao fim, assim, desde a construção do trailer, os bonecos, o espetáculo. A gente tem a ajuda do nosso grande Theo Hatch. Me apresenta, fala um oi. Oi. O Theo, ele construiu várias coisas, ele manipula também. Ele fez Tem o próprio aquele tripé dele. aquele pássaro. Aquele pássaro, como que o patolino. Que esse pássaro ele pegou uns restos de madeira que eu tinha, que era da carretinha, e aí ele pegou um pedaço de madeira e falou: isso aqui parece um pássaro. Aí ele foi lá, caçou esses triângulos, falou: isso aqui é a asa. E aí ele fez o boneco dele. E um dia eu pintei e construí. Eu ajudando meu pai. Ajudei a parafusar, usar Na ferramentas época- mais... Na época eu era muito pequeno, daí eu não usei todas as ferramentas. Mas hoje em dia eu faço esse passo. A gente, no espetáculo, a gente teve a ajuda do Charles Paixão, que ajudou a pintar o cenário, uma parte do cenário, que era a parte de pintura que a gente... Ajudou a pintar Não, ele pintou. Ele pintou. E também a gente, na frente do teatrinho, a gente tem uma boca de cena, que é um teatrinho com camarotes, que também foi... A gente teve ajuda da Carmen Barbosa e do Escudeiro, que também são artistas que pintaram. Então, são as partes que a gente mais... O resto a gente... Foi aprendendo a fazer a gente foi e foi aprendendo, fazendo. mas porque a gente também queria fazer e queria aprender, assim, o aprender, na verdade, era o mais interessante desse processo, assim. Não sei aonde vai terminar isso, mas o que interessa é esse percurso que a gente aprendeu. Eu fui aprender a soldar, fui aprender a fazer várias coisas pra gente poder fazer a coisa acontecer. Então, é mais interessante do que a gente pedir para alguém, só que aprender a pintar já era um pouco demais, assim. Pintar, a gente Não é uma pintura artística. Pintou as partes de vermelho, A gente preto, pintou a azul. carretinha. Mas as partes de cenário, coisa do tipo. não. Mesmo os bonecos a gente está aprendendo a pintar eles. Ainda não, a gente ainda tem muito para evoluir ainda. Né? Bom, dá pra ver ali que tem uma carretinha bem colorida e chamou bastante atenção. Eu queria que vocês explicassem mais ou menos qual que é o projeto de vocês aqui pra frente, como é que é. Não sei se eu vou rodar no Brasil ou se vocês só vão rodar. Mostrar o teatro só nessa cidade ou no estado, no Brasil inteiro. O Pequeno Teatro do Mundo, que é o nome da nossa companhia, ele é um trailer teatro, né? Esse trailer que a gente construiu, um trailer teatro. Uma carroça teatro. Um teatro de marionetes. E
a nossa ideia é fazer óperas de marionetes. A primeira ópera que a gente fez, que estamos estreando agora, é o Menino e os Sortilégios, que é uma ópera do Ravel, que ele compôs para crianças, que é o espetáculo que a gente tem agora, que esse menino aqui é o protagonista. O nome original é L'Enfant et Sortilège, que é em espanhol ou italiano? É em francês. Em francês. E nossa ideia é viajar, né? Então, não temos ainda um roteiro. Por enquanto, a gente está começando num raio mais próximo, aqui perto de Bragança. Vamos para Piracaia, vamos para cidades mais próximas, mas o plano é subir para o norte do Brasil. Acredito que em maio a gente esteja em Manaus, então também no caminho de Manaus e fazendo apresentações. E, enfim, rodar o mundo, mas ainda sem roteiros, né? Nos lugares mais escondidos do Brasil, né? Esse é um teatro. Esse teatro tem a vantagem de que a gente leva toda a estrutura, então iluminação, o som, a legenda, o palco. A gente pode apresentar em qualquer cidade que tenha ou que não tenha teatro, né? Pode apresentar nos lugares onde as pessoas não estão acostumadas a ver ópera, porque a ópera, normalmente você tem que ir num teatro muito grande, como é o Municipal de São Paulo, do Rio, né? Então a gente tá fazendo uma ópera num tamanho que dá para levar para os lugares onde não tem esses teatros grandes, né? Legal. E agora, suas mídias, as redes sociais, se alguém quer te contatar, se querem fazer Assistir parte, também, assistir ou trabalhar para vocês que gostaram, como eles fazem isso? A gente tem a página do Facebook Do Instagram e do também. Instagram, que é o Pequeno Teatro do Mundo, Quero Teatro do Mundo. que a gente sempre está alimentando elas Também- com os bonecos, com bastante coisa Também sobre esse universo. futuramente a gente quer ter um canal que é algo que é muito legal, porque eu também tenho. E Tem Facebook, Instagram, Pequeno Teatro do Mundo, ou e-mail pequenoteatrodomundo@gmail.com, também é uma forma de contato. esse mês a gente tem apresentação aqui no Festival Arte Serrinha, em Bragança, onde a gente apresenta na Fazenda Serrinha e na Água Comprida, no bairro da Água Comprida. Ali no parque da igreja. Bom, então é isso, vamos lá ver. Bora. Vamos lá? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar vários likes aí. Se vocês assistiram até agora, comente. Hashtag Pequeno Teatro do Mundo. Então é isso. Comentem na hashtag. Tchau. Tchau! Tchau. Boa viagem.